Muito tempo por onde nós temos passado, não é todos os lugares que nós já chegamos lá e o ambiente está propício para a gente chegar com o balde de gasolina, como o apóstolo Anil Célia fala, né, e tacar o fogo. Então, assim, entenda. Chegar em um lugar onde tem pessoas sedentas e famintas, isso é maravilhoso e glorioso. Mas hoje, muitos ministros só ficam observando onde a gente vai, querem saber porque vê que já existe uma estrutura por onde nós passamos para ir lá incendiar, aí é fácil. Mas eu quero convidar você a aprender definitivamente, até mesmo eu gostaria de falar sobre a formação que nós temos hoje, que se chama Nove Dons, que é algo online, tá? Para você que quer aprender mais, pode nos procurar. Eu quero ensinar você. Já estamos na 4ª turma e já passou pessoas da Itália, dos Estados Unidos. E esse é um treinamento online, é para pessoas que estão longe, tá? Nós vamos te ensinar, vão ser 7 meses de treinamento e de aulas poderosas. Tudo sobre avivamento, tudo sobre profético, tudo como ouvir a voz de Deus, quebrantamento. Mas respondendo a pergunta do pastor, hoje Cauê, eu tenho ido tanto em lugares de pessoas que têm sede e fome, quanto em lugares que estão vivendo uma manipulação e um bloqueio, uma limitação de Jezabel, né? Hoje, nós vemos literalmente que existem muitas igrejas, diversas igrejas, que estão vivendo essa manipulação, essa infiltração de que tem que ter um tempo regrado, tem que ter, sabe, oportunidade para todos, menos para o Espírito Santo. Mas nós vemos diante da palavra, pastor, que aonde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Então, onde o Espírito Santo está, a liberdade. Por isso que hoje eu observo muito aonde que o Senhor quer que eu vá, tá? Por exemplo, eu tive ministrando em Portugal, Suíça, na Espanha, e nós vimos o que diante da Europa? Muitos desejam ir para a África, para Moçambique, glória a Deus por isso. Mas eu quero convidar você a gerar a expectativa de ir lá na realidade na Europa e poder incendiar a Europa. Porque a Europa, entenda, existe um espírito de frieza que realmente Deus precisa dar uma ousadia, uma autoridade para nós ministros de impacto, que eu digo que a gente não vai pregar, a gente vai tacar o fogo do avivamento, né? Incendiar os lugares. E eu tive vivendo isso em lugares que o evangelho era realmente tradicional, era realmente raso, superfície. Aí eu pergunto para Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O porquê que o Senhor me trouxe aqui? E o Espírito Santo me diz, filho, eu te dei uma tocha. E essa tocha, ela precisa acender na vida e despertar na vida dessas pessoas que não conhecem a minha unção. Então, assim, as pessoas que não conhecem a unção, não é só chegar lá e você ministrar, levante as mãos, receba o fogo de Deus. É tudo um princípio, tem tudo uma atmosfera, existem, sabe, um princípio específico para ver o nível de sede e para quebrar esse espírito de frigidez. Por quê? Apocalipse 3, 15 e 16. Ele revela que Deus é frequência. Então, se eu vivo uma frequência baixa com Deus, eu vou viver milagres baixos. Eu não vou conseguir num lugar que existem principados e potestades no mundo espiritual que estão travando aquelas regiões para que as pessoas desfrutem da glória de Deus. Sabe uma pessoa que é incrível que eu vejo, que é um general de Deus? O Andres Bisoni. Um homem que é um evangelista e um avivalista e que ele vai nos países. Eu vi ele indo no Paquistão levar um grande avivamento. E ele sabe como chegar, ele já tem a estrutura, porque o próprio Deus ministra a ele. Isso debaixo de um relacionamento. Então, nós vamos nos dois públicos, tanto nos resistentes, tá? Quanto nos sedentos. E o importante é a gente aprender a quebrar essa resistência, tá? E ter essa autoridade que o próprio Deus nos concede para trazer a manifestação da glória de Deus. Como o pastor Ariston tem ido aí nos lugares também incendiar, né, pastor? Não tanto igual ao apóstolo Cauê. E como faz para receber essa unção? Amém. O sedento aí que fala, eu quero essa unção Glória de a Deus cura, de por isso. milagre. Amém. Olha, Jesus, ele foi pro Pai antes
dele ir para a cruz do Calvário, ele disse: eu voltarei para o Pai, mas vos deixarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, ao qual vos ensinará todas as coisas. Então ele disse: eu vou, mas o Espírito Santo ficará. No Antigo Testamento, nós vamos observar que existe um princípio chamado sob medida. O Espírito Santo ele vinha, operava nos reis, sacerdotes, profetas e depois voltava. E hoje? O Senhor vai falar na sua palavra que ele vai derramar sobre toda a carne o seu espírito. Tivemos uma experiência agora em São José do Rio Preto, onde as pessoas saíram tão empoderadas de Deus que elas tiveram que ir embora carregadas do culto, embriagadas do Espírito Santo. Aí isso, para muitos que talvez estão assistindo, seja um escândalo, mas não é. Irmãos, o sobrenatural se torna natural para um ministro de impacto. E isso nós precisamos aprender definitivamente. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez você está 10, 20, 30, 50 anos dentro da igreja, mas você não teve um encontro sobrenatural. Jesus para Nicodemos e fala assim para ele: você tem que nascer de novo. Jesus está falando hoje para muitos crentes: você precisa ter uma experiência real comigo. Depois que nós temos uma experiência real, tudo muda. Porque agora nós vamos entender sobre libertação, nós vamos entender sobre... Nós vamos ministrar, nós não ficamos... Não precisa ficar assim, diabo manifesta, capeta manifesta. O próprio espíritos malignos não suportam o peso da glória de Deus. É sobre isso, irmãos. Jesus era assim, aonde ele ia, a unção que ele carregava, os espíritos não suportavam. Os demônios caíam de joelho, pastor Ariston, não é verdade? Então, assim, se a pergunta é: Jesus é real para você? Porque se não for, a partir de hoje, é no Podercast que ele vai ser. Aleluia. Aleluia. Então, a unção, vamos lá, eu vou liberar uma chave muito preciosa, tá? Que muitos a unção, ela é a capacitação, tá? Então, unção não é o poder. O poder nós experimentamos, é algo aquilo maravilhoso que ativa o nosso espírito, que vai nos ativar a ler as escrituras, vai nos ativar a subir mais o monte, vai nos ativar em ter hábitos no nosso dia a dia de estar com Deus. Mas será que Deus se manifesta? A pergunta é: dentro da tua casa? Será que o Espírito Santo se manifesta na rua? Será que o Espírito Santo se manifesta no seu trabalho? Com certeza. Chegou o tempo de Deus não precisar usar as pessoas para falar com você, ele mesmo entrar e romper isso. Ele quer constranger você. Mas a unção é algo tão maravilhoso que nós vemos como esse movimento que eu vou fazer com a mão aqui. A unção, ela faz isso. Ela nos mostra a velocidade que o Espírito Santo está andando. Você sabe definitivamente se ele está andando rápido, se ele está andando devagar, se ele quer que você pare, se ele quer que você ensine, se ele quer que você profetize, se ele quer que você tenha intrepidez, que foi o que eles receberam em Atos 4:31, quando o Espírito veio sobre eles e a palavra de Deus diz que as paredes tremeram. Uau! Como que pode? O Espírito Santo veio sobre o ambiente e as paredes tremem. Olha para você ver a maturidade que Deus estava entregando para aqueles discípulos. Amém? Então, a unção é saber definitivamente qual a velocidade que o Espírito Santo está se movendo. Eu vejo muitas pessoas que têm uma ansiedade assim muito grande de mostrar que ela está sendo usada por Deus. Tem uns que... eu vi um pastor falando que isso é ferida, você pode até explicar isso. Sim. Tem gente que quer aparecer, ele quer mostrar que faz, que tem autoridade, Sim. que tem unção. Sim. Por que isso? Olha, pastor, definitivamente a gente vê que existe hoje uma... Não é ferida, mas é uma atmosfera precoce, onde as pessoas estão vendo um derramar muito forte de glória sobre o Brasil. Nós vemos que também tem apostasia, o anticristo já está se levantando. Isso também até o incrédulo já sabe. Mas no meio disso você não precisa se preocupar, porque você está com Deus. Você está debaixo do derramar de glória, meu irmão.
Então a convicção, eu não consigo entender até hoje como os crentes têm medo de obra de feitiçaria, de bruxaria. Não existe isso para quem tem a convicção de que o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Só que respondendo a sua pergunta, existe hoje uma atmosfera precoce, onde as pessoas elas têm a necessidade de querer mostrar. Eu preciso mostrar, né? Porque às vezes existe também um espírito de orfandade, de bastardia e de carência, né? Eu falo isso porque Deus me tratou muito nesse aspecto, muito. Então, talvez tem pessoas que estão nos assistindo que você teve um trauma tão pesado na sua infância, ouça isso. Talvez você está me assistindo que você teve um trauma de que você não foi tão cuidado pelos teus pais maternos e que hoje você olha e não consegue enxergar Deus como um pai. Aí, às vezes, você quer correr na frente, sendo que é tudo uma etapa. Eu lembro que o Espírito Santo, ao longo desses 10 anos de ministério, ele me ministrou algo muito profundo. Ele falou assim, Cauê, não fique ansioso. O seu momento vai chegar. A sua hora vai chegar de pegar o microfone e quando chegar vai ser com excelência. Hoje eu não ligo apenas de estar com o microfone nas mãos para poder ministrar, porque Jesus também ele não gastou tanto tempo dentro do templo. Então, onde Deus nos levar, a gente vai incendiar, porque é assim que Deus nos tornou, né? Mas eu vejo que não é questão de só uma ferida que as pessoas têm hoje por viver essa aceleração de querer mostrar, olha, Deus está me usando, sabe? Deus vai te usar. Deus usou até um jumento para falar com Balaão. Deus ele usa quem ele quer da forma que ele quer, porque ele é Deus. A questão não é ser usado por Deus, isso não importa para ele. A questão é quanto que o seu coração tem se arrependido na presença dele. O que Deus mais se importa por esses dias é o que está em Salmo 51. O sacrifício para Deus é o quê? Um espírito contrito, quebrantado, não desprezas, ó Deus. Vou trazer um testemunho que eu vi de um livro lendo do Benny falando de Kathryn Kuhlman, da vida dela, da história dela, né? É um momento que ela começa a ministrar, um dos primeiros momentos que ela sobe no altar, ela entra em pânico. Ela fala, Deus, eu tô desesperada, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Eu não tenho nem palavras para falar, não sei o que fazer. E no livro, eu vi que depois que ela fez isso, esse ato, ela passou a ouvir a voz de Deus, ela ouviu Deus falando assim, Kathryn, filha, agora que você entregou tudo para mim, eu vou te ministrar para você falar o que deve ser falado. Então, um segredo muito poderoso. Aqui vai mais uma chave para você que quer se tornar um avivalista, para você que definitivamente quer se tornar um ministro de milagres, tá? Hoje, toda vez que eu subo ao altar de Deus, pastor Ariston, eu tenho um princípio, né? Eu não bato no peito querendo mostrar algo que eu sou. Eu faço diferente. Eu mostro as minhas fraquezas diante de Deus. Então, sabe por que Deus tem nos usado debaixo desse nível de glória, debaixo dessa unção profética? Porque realmente, quando você vê o Cauê no altar, você vai ver um quebrantamento muito forte dentro de mim. O que eu vou gerar dentro de mim é uma sinceridade e que eu sou falho, que eu preciso aprender mais com Deus e que debaixo daquela nuvem de glória, o Senhor, ele vai cada vez mais colocar uma parte dele no meu DNA. E aí nisso nós vamos aprendendo com a nossa sinceridade e Deus vai se agradando, porque a sinceridade separa o que ele está fazendo e traz ele para a terra. Por isso que nós temos vivenciado milagres extraordinários. Eita.